Chamamos Carolina Marroco. Sabia disso? Marrone. Marroco. Não. Dona Marroco, Larissa foi gravar um stories e ela tava fazendo, daí ela mostrou pra mim, tá bom assim, tá pronto? Falei, não lá, é Marrone. Só pra descontrair um pouquinho, pra contar os bastidores, viu, Carol? Sou parente da Vânia. Seja bem-vinda, um bom dia pra você. Bom dia, ouvintes. Carol, manhã fria, mas um tema até que legal. Porque essa semana nós temos um dia diferente, que vai ser o Dia do Amigo. É hoje o dia do amigo. É hoje, viu, Dia Marquinhos? 20. Você tá sabendo tudo. Um dia que a Nath chega aqui, você nem bom dia recebe dos amigos. Então, que amigos são esses, né, Carol? Pois é. Hoje é dia do amigo, né, para o Brasil, para Argentina, se não me engano, e para o Uruguai. E aí tem o Dia Internacional, que é o dia 30 de julho. E vamos então debater um pouquinho mais sobre esse tema, então, o Dia do Amigo, que de uma forma temos aquela amizade, né, Carol? E também temos aquelas amizades que são tipo novelas. Podemos dizer assim? Tem vários tipos, né, de amigo. Eu acho que é muito importante a gente falar de amizade. É um tema que é rico e que, assim, é uma relação que a gente acaba desenvolvendo com outras pessoas. É muito importante a gente lembrar que o ser humano, ele só sobreviveu e se desenvolveu porque ele passou a viver em sociedade. E essas relações de amizade, elas possibilitam, né, essa troca, não só de favores, mas de afetividade, essa troca de experiência, né? E isso começa lá na infância. Então, quando a gente pensa em amizade, às vezes a gente fala assim, fulano é meu amigo. E às vezes a gente não é amigo, né? É o tal do colega. Né? Então, nós temos colegas, nós temos amigos. E qual é a diferença do colega e do amigo? Colega é aquela pessoa que eu não tenho tanta intimidade, que eu não tenho tanta liberdade, né? E o amigo? A gente fala, o amigo é aquele que eu posso contar todas as horas. Nem sempre, né? Porque eu posso ter diferentes amigos e isso é muito legal, porque eles se complementam e aí eu tenho um amigo de balada, eu tenho um amigo de estudo, eu tenho um amigo de confidência, eu tenho um amigo do trabalho. E isso não faz com que um seja melhor ou pior do que o outro. São apenas amizades diferentes, né? O que eu acho muito legal a gente falar é assim, que a amizade, ela traz esses benefícios, né? Da gente contar com o outro, da gente demonstrar o afeto, mas às vezes a gente tem dificuldade de criar esse vínculo, né? E eu acho que além da dificuldade que a gente tem de criar esse vínculo, as crianças, elas estão com muita dificuldade, era tão natural, né? Eu lembro que eu vi as crianças chegarem uma para outra e falar assim, posso ser seu amigo? Né? Aliás, uma cliente minha disse que esses dias ela foi passear com o filho e ele estava tão ansioso que disse que onde ele chegava ele falava assim, posso ser seu amigo? Posso ser seu amigo? E disse que não importava a idade, menor, maior, né? Mas não é algo muito comum, porque as crianças hoje elas ficam muito voltadas para o universo delas, são filhos únicos, né? Então eles não treinam muito essa questão do dividir, do compartilhar. E essa questão pandemia também prejudicou um pouco, principalmente para as crianças, como você mesmo disse, filho único. Acaba tendo contato ali só com o pai, com a mãe. A hora que vê alguém, ela quer aquela atenção, quer logo imediatamente falar, quero ser seu amigo, né? Exatamente. A pandemia, ela dificultou muito, né, a interação entre as crianças. E eles sentem bastante falta um do outro. E aí a gente tem realmente aquela coisa, né? Eu não tô comendo do melado, quando ele aparece eu vou me lambuzar. E às vezes essa demonstração de afeto ela é tão efusiva, é uma coisa tão assim grande que assusta o outro, né? E como eu disse, a gente tem crianças aí que nasceram na época da pandemia, ou começaram a se desenvolver na época da pandemia, né? Assim, eu disse isso outro dia. E a gente percebe uma dificuldade muito grande dessas crianças se relacionarem com outras crianças. Porque é muito diferente o relacionamento de um adulto com uma criança, né? E aí elas não sabem nem como se comportar direito, pra gente ver como é importante. Você tocou num assunto aí efusivo, né? Algo que é grande, que é algo que às vezes assusta. Não em termos falando assim a nível as crianças, porque a gente sabe que tem uma certa naturalidade, mas a gente assusta com determinadas pessoas que chegam, né, de uma forma assim, querendo amizade e tal, e você fica meio com o pezinho atrás, né?
Eu falo que todos nós temos uma área, né, assim, de privacidade. E aí, de cada um é de um tamanho, né? Então, assim, eu falo que a minha é bem grande. Eu não gosto muito que fica tocando, que fica encostando em mim. E tem pessoas que são realmente efusivas, né? Oi, tudo bem, querida? Você não sei o quê. Gente, assusta. E às vezes soa até como falso. Mas seria pela experiência que às vezes a gente tem no decorrer da vida da gente, com algumas desilusões, algumas coisas que acontecem? Pode ser, né? Então, assim, pode ser das experiências que a gente teve, pode ser da nossa formação. Então, assim, às vezes, a nossa educação, ela nos impede de demonstrar dessa maneira o carinho. A gente não entende que precisa ser tão, né, afetivo ou afetuoso, no sentido de tocar. Agora, e relacionado às crianças que você comentou no início da conversa, que às vezes a gente percebe as crianças perguntando, posso ser seu amigo e tal? Isso não vem um reflexo de casa, da própria educação? Que ela vê assim, poxa, eu tenho que saber com quem eu vou me relacionar e tal, porque eu vejo meus pais comentando, pá. Eu creio que sim, só que assim, toda habilidade social, assim, as habilidades sociais, na verdade, elas são, assim, elas nascem com a gente. Mas elas vão sendo trabalhadas. Como? Vendo modelo, né, dos nossos pais, de amigos. Isso é bem legal. Só que com o passar do tempo, eu também vou me modelando pelos meus amigos, pelas próprias crianças. Então, eu vejo que as crianças, essa coisa do posso ser seu amigo, tem muito mais a ver com essa relação entre crianças do que com a relação pai-filho, né, ou alguém da família e filho. Muito bom. Criança. Eu falei de habilidades sociais, né? Eu acho que é um ponto importante quando a gente pensa em amizade. Né? O que é uma habilidade social? Como eu falei, é algo que muitas vezes nasce com a gente, mas nem sempre ele é natural pra gente, né? Então, pessoas muito tímidas têm dificuldade de fazer amizade, porque às vezes elas não conseguem iniciar uma conversa, às vezes não conseguem finalizar essa conversa, não tem assunto para dar continuidade. E amizade, a gente começa realmente, eu brinco, meu marido fala que eu faço amizade até na fila do supermercado, né? Porque é aquela coisa, você vai conversando, você vai se aproximando e as pessoas chegam até você e elas têm que sentir que tem liberdade. Nosso corpo fala muito se a pessoa tem liberdade ou não, né? Então a gente sorri. Hoje em dia, com a máscara, o nosso olhar sorri. Exato, né? A gente já começou a notar isso, né? No início a gente não tinha, né, aquela referência, né, de quando a pessoa estava sorrindo ou não, com a máscara. Posso chegar perto ou não, né? Exato. Hoje a gente já percebe, tá bravo, né? Posso o próprio semblante, né? Exatamente. Né? A empatia é uma outra característica que eu acho que ajuda bastante nas relações de amizade, né? Então, assim, me colocar no lugar do outro, perceber como é que o outro está, fazer alguma coisa, então a solidariedade também é importante, tentar fazer algo por essa pessoa, né? Tudo isso é muito legal, mas a gente também tem que lembrar que a gente está falando de relacionamento. Como todo relacionamento, tem amizade que é tóxica, né? Tem amizade que não é boa e que a gente também tem que saber identificar e tirar do caminho. Né? Que é no caso daquelas amizades que eu citei aqui no começo, né? Que podemos dizer que é uma novela. A pessoa quer ter amizade com você, mas por interesse, por qualquer outras virtudes. Exatamente. Né? Por interesse. Eu falo que tem amigo que a gente acha, ai, fulano se preocupa tanto comigo. Se preocupa nada. Às vezes ele tá super feliz, tá vibrando com a sua tristeza, com o seu sofrimento. É curiosidade, às vezes. Né? No momento que você tá bem, que você tá feliz, que você tá subindo na vida, essa pessoa às vezes é incapaz de comemorar com você. Você comentou um fato interessante aí que a gente pode comentar a respeito também, é o fato de algumas pessoas, elas demonstrarem ser mais isoladas, né? Ter aquele... Sim. Uma certa forma é o jeito que ela vive. E com relação à amizade, você acha que essas pessoas a gente pode confiar mais ou não tem nada a ver? De repente, comparando com outras que são mais atiradas, né? Eu acho que não define a pessoa. Né? Eu acho que tem mais a ver com uma característica de personalidade. Tem realmente pessoas que são mais reservadas, são mais introspectivas, vão selecionar mais as pessoas com quem elas vão se relacionar. Né? Às vezes elas nem selecionam, né? Porque elas são selecionadas. Como são mais fechadas, às vezes elas não chegam com tanta facilidade nos outros. Né? Então elas vão ter como amigos aquelas pessoas que chegaram até elas e elas se sentiram bem. Né? E em compensação tem essas pessoas que são mais
assim, abertas, mais comunicativas. Elas têm essa capacidade de, de agregar, sabe? De juntar, de unir as pessoas. Eu tinha uma amiga de faculdade, Ana Karina Land, ela é psicóloga também, né? E ela é lá de Batatais. Pertinho daqui. Pertinho. Acho que lá deve estar um pouco mais quente do que aqui. Espero. Mais ao norte. E a Ana Karina, ela tem essa habilidade. Ela é risonha, ela é brincalhona. E ela, assim, ela lembra o aniversário de todo mundo. Ela sabe uma gracinha de cada um. Ela consegue trazer isso pro grupo. Então, assim, ela tem essa facilidade de juntar, de unir as pessoas. É uma característica dela, né? E a gente percebe que ela gosta mesmo das pessoas, que é o jeitinho dela. Mas hoje eu vejo muito mais as pessoas com esse perfil mais reservado, né? Mais fechado. A criança ainda é espontânea, mas com o passar do tempo eles vão perdendo essa espontaneidade e vão se reservando, vão se fechando nesse universo principalmente virtual, de jogos. E isso me preocupa, né? Porque eu acho que no futuro isso vai interferir nas relações de trabalho, nas relações amorosas, né? Não tem como a gente dizer que não. É, porque hoje com a pandemia, não só as crianças, como também os adultos e os adolescentes buscaram aquele refúgio na internet, no celular, né, Carol? Sim, as pessoas buscaram. E assim, até eu achei que foi um facilitador no sentido, por exemplo, eu vejo minha filha e outras crianças, eles ligam um pro outro e eles ficam jogando online e conversando, né? Eu acho que é uma maneira que eles têm de interagir, né? E às vezes eles vão pelo vídeo, ai, olha a minha casa, olha o meu cachorro, olha não sei o quê, né? Esses dias minha filha estava contando, achei tão bonitinho, ela ganhou uma coleção de folclore brasileiro. Uhum. E aí eu contei pra ela a história do... Ai, meu Deus. Do menino do pastoreio. Do negrinho do pastoreio. E aí ela foi... Eu passei no quarto e ela... Ana, não sei o que, não sei o que. E ela contando direitinho a história do negrinho do pastoreio sem um livro. Né? Então, é legal porque a gente percebe ainda que eles estão buscando alguma forma de interagir. Mas me preocupa porque, assim, tá bom, eu tô buscando uma forma de interagir. A hora que eu canso, eu falo, eu vou desligar. Eu vejo minha filha, às vezes ela fala assim, não posso falar. Desliga. Eu falo, Alice, não é assim que faz, minha filha. Curto e grosso. Né? Exatamente. Essa é a nova geração, curto e grosso. Curto e grosso. Percebe como falta essa habilidade, né, de comunicação, de falar assim, olha, posso falar com você daqui a pouco, porque meu celular está carregando? Ou qualquer outra coisa. Vou tomar banho. Não posso falar com você agora. Desliga, tchau. E por falar em curto e grosso, voltando a quem pode ser seu amigo ou não, às vezes a gente percebe também muitas pessoas qualificando sem ter aquele contato, né? Às vezes a gente olha para determinada pessoa pela própria cara, assim, se fala, ih, fulano é chata, mas não tem a oportunidade de conversar com ela, de ouvir um pouquinho, né, a experiência de vida dessa pessoa. Às vezes, você conversando ali 5 minutinhos, você já muda completamente a forma que você, né? E a pessoa acaba se abrindo, né? Então, exato. Porque aquela carranca é só para afastar mesmo, assim, é para se defender. Uhum. Né? E às vezes você começa a conversar e vale a pena. Eu acho que a gente julgar pela primeira impressão é muito ruim. Né? Aliás, julgar de qualquer forma é ruim. Né? Então eu acho que a gente pode chegar e tentar realmente conversar. Né? Essa habilidade de você começar a desenvolver a conversa, gente, a gente está perdendo isso. É terrível. Carol, nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação, trazer um assunto importante que é a amizade, é os amigos. E também saber respeitar um pouquinho daquele espaço do seu amigo, de também reconhecer, né, Marquinhos, quando você tem uma pessoa que não está sendo tão amigo assim, está sendo um pouquinho falso com você, nesse dia 20, comemorado o Dia do Amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu só falar um pouquinho que, assim, quem precisar de ajuda, porque, assim, a análise do comportamento, ela pode ajudar pessoas que têm dificuldade em relacionamento interpessoal, dificuldades com habilidades sociais, tanto criança quanto adulto. Então, percebeu que está com muita dificuldade, seja no trabalho, na vida pessoal, busca a ajuda de um profissional que vai ter muito ganho nesse sentido. Só então, para a gente complementar, como que ela pode notar que ela está tendo essa dificuldade, Carol? A pessoa pode observar isso no trabalho, por exemplo, né? Então, assim, eu não sou muito flexível. Lembra da flexibilidade cognitiva que a gente falou, da variação comportamental? Então, assim, eu tenho dificuldade em resolver conflitos, eu tenho dificuldade em lidar com essas pessoas que trabalham comigo. Às vezes, eu fico isolado, a criança na escola fica isolada.
né? Não sai muito para brincar, não vê os amigos procurando essa criança, né? Ou o adulto. Então eu acho que aí é a hora de procurar ajuda. Tá certo, então, Carol, muito obrigado. Tenha uma ótima terça-feira. Para vocês também, uma ótima terça-feira. Obrigada, gente. Valeu.